Quero dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma informação confirmada pelo portal torcedores.com. Valeu demais aí a rapaziada, que o Pedro Raul entrou na mira de dois outros clubes do futebol europeu que têm interesse em contar com um atleta, né? Segundo a reportagem do torcedores.com, o Grêmio sondou a situação do centroavante, né, ainda mais ou menos há 4 dias atrás. Entretanto, a diretoria gaúcha recebeu a resposta de que o atleta teria conversas avançadas com o Bolonha, da Itália, e também o Nantes, lá do futebol francês. Os dois clubes da primeira divisão, o Nantes, inclusive, que temporadas passadas foi campeão da Copa Nacional, e o Bolonha, que atualmente é o 16º colocado, um time muito tradicional, né, já tem mais de 10, 15 anos, se eu não me engano, que está consecutivamente na primeira divisão. Então essas duas equipes tradicionais, inclusive segundo o torcedores.com, o Pedro Raul estaria disposto de abrir mão daquele primeiro desejo dele, que era ainda de continuar aqui no futebol brasileiro, para atuar novamente no futebol europeu. Vale lembrar que quando ele se destacou ainda nas categorias de base pelo modesto Cruzeiro, né, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele já foi para o Vitória de Guimarães, lá em Portugal, onde atuou ali nas categorias sub-19, sub-20, também na equipe B, antes de voltar aqui para o Brasil e se destacar no rival, né, no Atlético Goianiense, lá no ano de 2019. Inclusive, até mesmo uma entrevista que ele deu, agora recentemente mesmo, ao Globo Esporte, mais ou menos uma semana e meia atrás, ele já havia confirmado esse interesse dele de jogar aqui no Brasil, né, de dar continuidade aqui no país, até mesmo visando, por que não, uma convocação para a seleção brasileira. Entretanto, igual eu falei, se aparecesse um time um pouquinho mais estável, né, dentro das suas primeiras divisões, ele havia recebido propostas tanto da Cremonese, né, que havia acabado de subir da segunda para a primeira divisão lá no futebol italiano, agora já do Bolonha, que é um time mais constante, né, dentro da Série A, inclusive não chega a brigar por títulos ou até mesmo vaga na Liga dos Campeões ou Liga Europa, mas é um time ali de meio de tabela que pode oferecer esse primeiro passo, né, de entrada novamente, de retorno, se assim podemos dizer, do futebol do Pedro Raul lá na Europa. Abre aspas, tive uma experiência complicada no Japão por causa da pandemia, né, portanto não tenho interesse em voltar para o Japão. Meu foco é terminar o ano aqui no Goiás e depois ver qual será meu próximo passo. Mas ficar no Brasil é uma ideia que eu tenho sim, fecha aspas, né? O que disse o Pedro Raul também, mais ou menos uma semana e meia atrás, nessa entrevista ao Globoesporte.com, também falando que existe esse interesse dele em jogar aqui no Brasil. E eu pondero bem essas questões, sabe? Eu acho que você estando, igual que já começa a ter algum tipo de proposta, de interesses, né? Procuras, inclusive o próprio Nicola já deixou claro do Corinthians, né? Disposto a pagar até 700 mil reais mensais e 18 milhões ao Caxias Reysol para contar com o futebol dele em definitivo. Obviamente, na qualidade de vida, até mesmo em relação à cobrança, o nível técnico é bem melhor no futebol italiano, mas pensando para o bem do Pedro Raul, até mesmo em relação à convocação para a seleção brasileira, acho que aqui no futebol brasileiro poderia ser um bom caminho, né? Inclusive, eu vou estar deixando aqui na tela final um vídeo onde eu gravei, até para não estender muito dentro desse nosso assunto, onde o Goiás pode sim ainda faturar com essa venda do Pedro Raul. Goiás que tem 10% de taxa de vitrine, né, até o final do seu contrato por empréstimo. Vou estar deixando na tela final. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação, né, do Pedro Raul. 41 jogos no ano, 22 gols marcados e 9 assistências. Uma pena estar suspenso para esse jogo contra o Botafogo, né? Seria uma boa oportunidade novamente para uma lei do ex. O próprio Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, já havia deixado claro que depois já dessas suas sondagens, enfim, de 700, 600 mil reais mensais, praticamente ficou impossível continuar com o jogador para o ano que vem. Não só da questão da aquisição em definitivo com o Caxias Reysol, até mesmo segundo o Nicola, do Goiás foi o primeiro time a imaginar, a sondar essa situação de fazer uma oferta em definitivo, mas por conta dessas suas questões de contrato, né, de salário, o Goiás hoje que não paga mais do que 150 mil para os seus jogadores, inclusive o próprio Pedro Raul é o jogador mais caro, né, dentro do Goiás, mais ou menos dentro dessa quantia. Imaginar de um ano para o outro virar com 600 a 700 mil reais mensais é inimaginável, né, e vamos passo a passo, né, não adianta chorar agora, já que é um baita jogador, o Goiás vai ter que se reestruturar novamente para ter condições de pagar aí bons salários nessa visão, competindo com o futebol europeu. Quero saber a sua opinião para o bem assim do Pedro Raul, né, se assim podemos dizer, para visando o Copa do Mundo, até mesmo um novo ciclo dentro da CBF, se seria melhor ele ir para o futebol europeu. Acho que seria uma boa alternativa, ele se encaixaria bem tanto no Bolonha ou até mesmo no Nantes, ou se você ficaria aqui mesmo pelo futebol brasileiro, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários.